Tudo tanto! Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zuc, trazendo para vocês aí um especial da Copa do Mundo, né? Eu vou falar aí brevemente aí sobre algumas coisas relacionadas à Copa, porque hoje estreia, né? A gente vai ter Catar contra Equador. A seleção do Catar, aí, anfitriã da Copa do Mundo, vai estrear 1 da tarde jogando contra o Equador. E aí a gente tem algumas informações aí interessantes sobre a Copa do Mundo, né? Então a gente tem, por exemplo, o anfitrião da Copa, no caso o Catar, vai abrir aí o jogo, abrir a Copa aí às 13 horas, e na partida de estreia eles vão receber o Equador, que tem um ex-jogador do Santos, o zagueiro Jackson Poroso. Ele hoje joga no Troyes da França, chegou ao Santos em 2018 numa negociação que foi polêmica, essa matéria é do Diário do Peixe, tá? Então estou trazendo aqui umas informações, que o contrato teve que ser refeito porque o Conselho Deliberativo indicou a presença de uma empresa ligada ao coordenador das categorias de base da época, Ricardo Crivelli. E apesar dele ter atuado na seleção equatoriana sub-20 no profissional, ele nunca teve espaço no Santos, foi negociado para o Boa Vista de Portugal por US$ 500 mil, cerca de R$ 3 milhões. E depois de um ano de destaque na equipe portuguesa, foi vendido para o Grupo City e repassado à Troia da França por 3,5 milhões, que deu 18 milhões mais ou menos aí na cotação de hoje. E o Santos ficou com 16% da negociação, ou seja, deu quase 3 milhões, 2,9 milhões, mais os 3 milhões anteriores, então a gente teve quase R$ 6 milhões aí pelo jogador que em Santos que vai estrear aí vai fazer o jogo de abertura da Copa do Mundo. E aí trazendo matérias de vários portais, eu vou citar para vocês, tá? A matéria do Guilherme Lesnock no Diário do Peixe, que dos últimos 4 jogadores do Santos em Copas, 3 são estrangeiros, que o Tite não convocou jogadores do Santos para a Copa de 2022, foi a terceira Copa seguida sem jogadores do Santos na seleção e a segunda sem atletas do Peixe no geral, em nenhum time. E dos últimos 4 jogadores, enquanto vestiam a camisa do Peixe, 3 eram estrangeiros. E o último jogador brasileiro a disputar uma Copa do Mundo enquanto estava no Santos foi o Robinho em 2010 na África do Sul, ou seja, 12 anos atrás. E a matéria fala que em 1986, na Copa do México, o goleiro uruguaio Rodolfo Rodrigues estava no Santos, tinha 30 anos, só que ele não chegou a entrar em campo porque ele teve uma lesão, então ele ficou de reserva do Fernando Alves. O Uruguai foi eliminado, né, para a Argentina nas oitavas de final, perdendo de 1-0. Em 2006, na Copa da Alemanha, o zagueiro paraguaio Julio Manzur tinha 24 anos e foi convocado. Ele tinha quebrado uma marca negativa de 32 anos sem um atleta do Santos entrar em campo em um torneio mundial por uma seleção, que os últimos eram Edu e Marinho Pérez em 74. Lógico, isso a gente está falando de 2006, foi antes de 2010, quando o Robinho jogou. O zagueiro entrou em campo na vitória do Paraguai por 2-0 sobre Trinidad e Tobago, ainda na fase de grupos. E um dos gols da vitória foi marcado por Cuevas, que jogaria no Santos 2 anos depois. E pelo Peixe, o Manzur foi contratado após se destacar no Guarani do Paraguai. Contra o próprio Santos, ele foi um dos destaques no empate em 2-2 na Copa Libertadores de 2014 na Vila. E o resultado foi considerado heróico pelos paraguaios naquela época. Em 2014, na Copa do Brasil, que foi o último jogador a ser convocado para uma Copa, foi Eugênio Mena, lateral do Chile, chamado por Sampaoli. Mena disputou 4 partidas e esteve em campo na eliminação para a seleção brasileira nas oitavas de finais nos pênaltis. O, o lateral havia trabalhado como treinador na Universidade de Chile, time que encantou a América do Sul na conquista da Copa Sul-Americana em 2011. Em 2013, o Santos anunciou a contratação de Mena por empréstimo de uma temporada e opção de compra, e com a ajuda da Teisa, desembolsou R$ 7 milhões que foram parcelados em 2 vezes, e em 2015 o lateral conseguiu na justiça uma liminar para deixar o clube por atraso de salário. Então a gente vê todos os rolos embutidos aí nas notícias relacionadas à Copa, né? A gente tem também uma matéria aqui falando do acervosantosfc.com, que tem que está falando aí de todos os jogadores, de todos os meninos da Vila em Copas do Mundo. Então ele começa com a seguinte matéria. Essa matéria ela foi feita em 2014, mas foi atualizada agora, alguns dias antes, para ter a lista completa de jogadores revelados pelo Santos. E aí ele começa dizendo que o Santos é uma máquina de revelar jogadores, que já revelou o Araquém Patusca, Zito, Pepe, Pelé, Coutinho, Robinho, Neymar, Rodrigo, entre outros. E daí foi feita uma lista e a maioria dos atletas disputaram o Mundial pela seleção, a única exceção ficou por conta de Sormani, que se naturalizou italiano e disputou a Copa de 62 pela Itália. Então, em 1930, a gente teve o Araquém Patusca, em 54, o Alfredo Ramos,
Em 58, Pelé e Pepe. Em 62, Pelé, Pepe, Coutinho e Sormani. Em 66, Edu e Pelé. Em 70, Edu, Pelé, Joel Camargo e Clodoaldo. Em 74, o Edu. Em 98, César Sampaio. Em 2006 e 2010, Robinho. 2014 e 2018, Neymar. E 2022, Neymar e Rodrigo. No total, foram 22 participações de meninos da Vila em Copas do Mundo, que é um número bem legal. Aí tem umas matérias aqui que eu vou trazer para vocês. Também, Diário do Peixe falando, matéria de ontem, né, sábado, que era quem rescindiu com o Peixe para poder jogar o Mundial de 30. E essa foi a primeira Copa do Mundo disputada no Uruguai, e três jogadores do Santos estavam entre os principais atletas do país, Atié, Feitiço e Araquém Patusca. Na primeira convocação para a Copa estavam Atié e Araquém. No entanto, após divergências entre a CBD, Confederação Brasileira de Esportes, e a PE, Liga de São Paulo, os jogadores dos clubes de São Paulo não foram liberados para a disputa do Mundial. Tá, como eu disse para vocês, estou lendo a matéria do Diário do Peixe, tá? Então, alguns pedaços é lido mesmo deles, então estou dando os créditos. E o Araquém brigou com a diretoria do clube, ele era filho do primeiro presidente do Santos, que foi Cizino Patusca, rescindiu o contrato e foi para o Mundial com registro feito pelo Flamengo, para poder ir lá disputar esse Mundial, porque a Liga de São Paulo tinha proibido e não liberou jogadores. E no Mundial, o Araquém jogou só a estreia do Brasil, foi a derrota de 2-1 para a Iugoslávia, e o Brasil jogou mais uma partida, ganhando de 4-0 diante da Bolívia, mas foi eliminado. E em 1975, Araquém voltou ao Santos e fez o gol do primeiro título paulista do clube em 35. No geral, fez 196 jogos e marcou 184 gols com a camisa do Peixe. É o sétimo maior artilheiro da história santista. Matéria do acervosantosfc.com, do Gabriel Santana. Ela foi feita em 16 de março de 2014, atualizada em 18 de julho de 2016. Então, ela está bem desatualizada aí, está de 6 anos desatualizada. E falando do Santos na Copa do Mundo. Então, vai falando aí sobre alguns jogadores, e daí tava falando aqui, eles fazem um resumo, tem um texto aqui que eu não vou ler, tá? Que tem bastante coisa, e daí tem a relação dos jogadores santistas convocados para o Brasil e outras seleções na Copa do Mundo. Aí ele fala, Mundial de 58 na Suécia, Zito, 4 jogos, Pelé, 4 jogos e 6 gols, Pepe não atuou, isso em 1958 na Suécia. Mundial de 62 no Chile, Gilmar, no gol, 6 jogos. Mauro, 6 jogos. O Zito, 6 jogos e um gol. Pelé, 2 jogos e um gol. Foi a Copa que ele ficou lesionado e não atuou, que é a Copa do Garrincha. Mengalvio foi convocado e não atuou. Coutinho e Pepe também convocados e não atuaram. Em 66, na Inglaterra, o Lima fez 3 jogos. O Gilmar fez 2. O Pelé fez 2 jogos e um gol. O Orlando Peçanha fez um jogo. O Zito e o Edu foram convocados, mas não jogaram. Em 70, no México, o Carlos Alberto Torres fez 6 jogos e um gol. O gol dele foi na final contra a Itália, uma troca de passes absurda. Começa com uma jogada incrível do individual do Tostão, que dribla uns 3 ou 4 jogadores. Aí depois tem a troca de passes, vira o jogo. Pelé só dá aquele tapa pro Carlos Alberto Torres chegar em velocidade batendo cruzado. Nossa, é lindo lembrar, né? Maravilhoso. Aí tem o Carlos Alberto Torres com 6 jogos e um gol, o Clodoaldo com 6 jogos e um gol, o Pelé com 6 jogos e 4 gols, o Edu com um jogo e o Joel Camargo que não atuou. Em 74, o Marinho Pérez fez 7 jogos, o Edu fez um jogo. Em 86, o Rodolfo Rodrigues pelo Uruguai não atuou, né, como a gente tinha mencionado antes. Em 2006, na Alemanha, o Julio Manzur fez um jogo. No Mundial de 2010, na África do Sul, o Robinho fez 4 jogos e 2 gols. E no Mundial de 2014, no Brasil, o Mena fez 4 jogos. O total foram 27 convocações, 16 gols de atleta do Santos em Copas do Mundo. Muito legal essa matéria aqui do Acervo Santos FC. E por último, colocar para vocês o que foi postado aí nas redes sociais, o que o Neymar postou, né, como que tá decorado o quarto dele lá na concentração da Copa, e ter a referência, né, dele com a bola embaixo do braço ali, tipo, a camisetinha do Santos, e ter alguns itens do Santos na mesa também. E o Santos repostou, né, essa imagem aí, e o Neymar ainda respondeu, menino da Vila. E aí na matéria do Diário do Peixe está falando que Neymar é um dos 4 jogadores brasileiros com passagem pelo Santos nessa Copa. Ele e o Rodrigo foram revelados pelo Santos, enquanto os laterais Danilo e Alexandro, embora tenham chegado ao Peixe no profissional, são quase como meninos da Vila e conquistaram o tri da Libertadores em 2011. E falando que a estreia do Brasil é na quinta-feira, às 4 da tarde, contra a Sérvia,
E eu vou pegar aqui, tentar fazer aquele esqueminha ali, mostrar rapidinho, tentar não pegar a, a questão ali dos direitos autorais, né? Então, ver se a gente consegue mostrar, né? E, e vou mostrar aqui a foto aqui, tem uma foto bem bonitinha e tá com uma qualidade boa aqui no site Bola VIP. Tá aqui, ó, na tela, pessoal. E essa é uma das decorações. Aqui tá com qualidade boa para mostrar. Bem legal, né? E é isso, galera. Então é isso. Lembrando, Copa do Mundo começando agora, né? Vou tentar fazer alguns vídeos aí que tratem de Copa do Mundo, trate algumas coisas que se relacionam ao Santos, às vezes nem tanto, às vezes coisas que são diferentes mas que são relacionadas a esse período de futebol aí da Copa, né? E é isso. Muito obrigado aí você que acompanha nosso trabalho, que assistiu ou ouviu esse episódio até o final. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem as notificações, avaliem a gente aí nos tocadores de podcast para você que ouve a gente e tragam mais cientistas. Um grande abraço a todos e para cima deles. Até mais.